Quero cumprimentar os meus amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós temos feito já desde o início do ano um estudo sobre todos os passos que o Senhor Jesus Cristo deu do Getsemane até as 3 horas da tarde no Calvário, quando ele então morre por nossos pecados. E nós temos dito insistentemente a todos que não é suficiente saber disso. Porque o mundo inteiro sabe que Jesus morreu na cruz. Porém, nós notamos que as pessoas sabem disso. Porém, elas não são transformadas. Então, isso significa que nós precisamos mais do que conhecer sobre estas coisas. Nós precisamos entendê-las com a nossa mente. Precisamos refletir seriamente sobre estas coisas para que o nosso coração possa finalmente crer. Pois um engano que pode facilmente atingir a muitas almas é de você pensar que o teu coração crê em algo que a tua mente não entende. E isso não é verdade. Você só crê verdadeiramente naquilo que você entende com a sua mente. E você só entende as coisas nas quais você pensa. Você reflete e você as entende. Quando então você entende, o seu coração crê e confia naquilo que a sua mente entende. Então, meus irmãos, hoje nós vamos descer um pouco mais fundo sobre os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, e nós vamos falar sobre o quinto ensino da cruz, que está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 29. Convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias e nós, com as Bíblias abertas, meditarmos sobre estes tão solenes versículos da Escritura. Porém, antes de ler o texto, eu quero só te advertir de uma coisa. Não se achegue às palavras do Filho de Deus agonizante de qualquer jeito. Tenha respeito, tenha temor, para que você chegue diante das palavras de Cristo crucificado. Porque estas coisas exigem isso de cada um que se aproxima destas palavras. Então eu te chamo a isso. Vamos com temor e reverência ouvirmos o que disse o Senhor Jesus às 3 horas da tarde, enquanto ele estava sangrando, agonizando naquela cruz. Está escrito assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, e então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Feche seus olhos. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar pedindo a Deus sua graça para descermos até as 3 horas da tarde, lá no Getsemane. Ó nosso bendito e eterno Pai, ao Senhor rendemos a glória, a honra e o louvor, pois todas as coisas são tuas, Senhor, criadas por teu infinito poder, criadas pelos conselhos da tua vontade, criadas para a glória do teu nome. Senhor, o céu e a terra foram criados para trazer glória a ti, Senhor, que és grande, eterno e bendito Deus, Criador e sustentador do mundo. E nós pedimos tua graça, meu Deus, para que possamos prestar ao Senhor um culto agradável aos teus olhos. Um culto, Senhor, onde haja reverência, onde haja temor, onde haja respeito ao Senhor Deus, e onde Cristo seja o centro. Por isso pedimos a tua graça, Senhor, pois temos visto muito poucos cultos assim atualmente. E pedimos tua misericórdia, para que nós possamos, Senhor, com a graça de Deus,
mergulharmos nas verdades da cruz, meu Deus, e conhecermos detalhadamente todas as dores que teu Filho padeceu no Calvário para nos salvar. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas culpas, os nossos pecados e nos aceita junto de Ti, Pai. Dá-nos, Senhor, um espírito cheio de temor, uma alma cheia de reverência, de respeito. Sobretudo, meu Deus, as palavras que teu Filho disse enquanto estava pregado naquela cruz. Ajuda-nos, Senhor, concede-nos a tua graça, oramos no nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o Salmo 22, dos versos 1 a 16, e convido você a fazer o mesmo. A letra será projetada e glorifique ao Senhor conosco através deste salmo. Acha longe de minha salvação.
Amados, 1000 anos antes do Senhor Jesus vir do céu à terra, o rei Davi escreveu este salmo que descreve detalhadamente detalhes das coisas que aconteceram no Calvário e que nós fazemos muito bem em cantar e gravar essas palavras em nosso coração. Amados, quanto ao estudo sobre o quinto ensino da cruz, nós nunca devemos errar ao pensar que saber que Jesus morreu na cruz é suficiente para nos salvar. Nós precisamos ser lembrados continuamente que a maioria das pessoas do mundo sabe disso. O evangelho é pregado no mundo inteiro. Mas este conhecimento sobre a morte do Senhor Jesus não transformou o coração da grande maioria das pessoas que ouviram estas coisas. Portanto, nós devemos entender que não é suficiente sabermos que o Senhor Jesus morreu na cruz. É preciso entender estas coisas. É preciso meditar seriamente sobre a cruz. É preciso compreender que tudo que o Senhor Jesus Cristo suportou no Calvário foi culpa minha e sua. Foi por causa dos nossos pecados que ele suportou tudo que ele suportou. E é exatamente sob esta perspectiva que você deve olhar a cruz. Como você sendo a causa da crucificação de Cristo. Os seus pecados serem a causa de todos os sofrimentos dele. Então você precisa e eu preciso entender por que precisou ser assim. Por que o Senhor Jesus precisou morrer uma morte tão sangrenta, tão brutal, tão ignominiosa, tão desonrosa, como ele morreu na cruz. E os componentes dos sofrimentos de Cristo lá no Calvário, todos dizem respeito aos nossos pecados. E se nós não os entendermos durante a vida, com certeza você os entenderá depois da morte. Então é melhor, seja sensato, seja sábio e entenda estas coisas enquanto você respira ar aqui na terra, porque depois que você deixar este mundo, você vai entender detalhadamente estas coisas, porém você vai entender esse sofrimento sobre a sua própria vida. Então preste atenção, porque na cruz estão 7 ensinos de Cristo, 7 palavras da cruz. 7 vezes o Salvador agonizante falou enquanto estava pregado no madeiro. E quão solenes, quão indispensáveis, quão importantes são estas coisas, as quais ele disse quando estava atravessado por pregos, nu e sendo zombado por aquela multidão de pessoas. E um dos ensinos de Cristo, o quinto ensino, são estas que estão cravadas no final do verso 28. Quando o Senhor Jesus, após as 3 horas da tarde, já às 3 horas da tarde, depois dele dizer, como nós estudamos aqui no último final de semana, Eloi, Eloi, lama sabachthani, em Marcos 15:34, o Senhor Jesus diz estas palavras. Depois de Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O quinto ensino é estou com sede. Meus irmãos, estas foram palavras ditas pelo Salvador pouco antes dele render seu espírito e morrer na cruz. E são palavras que precisam ser, por cada alma, conhecidas e entendidas. Porque elas contêm verdades que não podem ser ignoradas pelos homens sem trazer sérias consequências sobre as almas dos pecadores. Por isso, irmãos, eu peço que o Espírito de Deus ilumine cada coração, cada mente que me ouve hoje, para que nós possamos compreender o que estas palavras significam. Por que razão o Filho de Deus, às 3 horas da tarde, ele exclama, estou com sede? Por que o Senhor
Senhor Jesus disse isso? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar que nada do que o Senhor disse na cruz foi por acaso. Nenhuma palavra que o Senhor Jesus disse na cruz durante aquelas 6 horas ocorreu de improviso. Cada palavra dita pelo Salvador agonizante estava profetizada na palavra de Deus. Séculos, milênios antes, já haviam profecias que anunciavam que o Salvador, que o Messias, ele iria dizer certas coisas enquanto estaria pendurado na cruz. E o livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 12, nos diz que o Messias, veja como o que Jesus Cristo disse estava escrito, que o Senhor Jesus não disse as palavras por improviso, mas entenda, preste atenção, ele estava sob os piores intensos tormentos, ele estava sendo torturado. Mas como? Um homem que estava sendo torturado, que estava com seu corpo latejante, que estava com suas mãos e pés atravessados por pregos, que estava sofrendo horrivelmente lá na cruz do Calvário. Como foi possível que um homem se lembrasse de 7 profecias do Antigo Testamento e as dissesse em ordem e fizesse com que essas profecias se tornassem realidade lá na cruz? Como seria possível que um homem fizesse isso? Mas vamos, em primeiro lugar, entender que estava profetizado. Que a intercessão que o Senhor Jesus fez logo após a cruz ser levantada às 9 horas da manhã, está lá em Isaías 53, 12. Isaías 53, 12 também nos diz que o Senhor Jesus seria contado entre os malfeitores, ou seja, 2 malfeitores seriam colocados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Que isso iria acontecer, Isaías escreveu isso 700 anos antes. E o que estava profetizado se cumpriu no Calvário. Nós também falamos sobre aquela palavra que o Senhor Jesus disse à sua mãe, que inclusive está no contexto aqui, mencionada em João capítulo 19, quando o Senhor Jesus vê sua mãe ao pé da cruz e diz: mulher, eis aí teu filho. Ali está o cumprimento de Gênesis 3,15, quando estava profetizado que o Messias seria o descendente da mulher. Por esta razão, Jesus Cristo chama sua mãe de mulher quando ela estava ali ao pé da cruz, para dar cumprimento a Gênesis 3,15. Mas agora nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz: estou com sede. No Salmo 69, 21, estava profetizado que o Messias estaria sedento e os homens lhe dariam vinagre na sua sede. Então veja só como o que Cristo disse estava profetizado. E o Senhor Jesus estava, enquanto crucificado, com sua mente atenta a todas as profecias do Antigo Testamento, para que nenhuma faltasse do seu cumprimento. Nada aconteceu de improviso. Tudo como estava previsto nas Escrituras aconteceu no Calvário. Então, o que o Senhor Jesus disse aqui, estou com sede, estava profetizado. Foi profetizado por Davi 1000 anos antes. Mas o que essas palavras revelam? O que elas significam? E por que o Senhor Jesus disse, estou com sede? Para entendê-las, nós devemos nos lembrar que no Calvário, do meio-dia às 3 da tarde, trevas caíram sobre o Gólgota e sobre o mundo inteiro, como nos afirma as Escrituras. E aproximadamente por 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, há o mais absoluto silêncio no Calvário. Mas pouco antes de dizer, estou com sede, o Senhor Jesus exclamou em alta voz, ele disse em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
E nós devemos entender estas coisas na sua ordem, para que a gente entenda que a Bíblia está nos mostrando coisas a respeito da pessoa de Cristo, coisas com relação ao sacrifício que Cristo estava realizando e os sofrimentos que Cristo estava suportando. E essas palavras de Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, elas revelam que o Senhor Jesus foi abandonado pelo Pai enquanto ele estava pendurado na cruz, do meio-dia às 3 da tarde. Essas foram as horas do mais extremo sofrimento que o Senhor Jesus suportou. Jesus não suou sangue por causa dos açoites. Jesus não suou sangue porque ia carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém. O Senhor Jesus não suou sangue porque teria suas vestes arrancadas dele brutalmente pelos soldados. Ele não suou sangue porque suas mãos e pés seriam atravessados no lenho. Ele não suou sangue porque a cruz foi levantada às 9 horas da manhã. Ele suou sangue porque do meio-dia às 3 da tarde, trevas cairiam sobre ele e ele seria então abandonado por Deus, porque este é um componente que os nossos pecados merecem. Os nossos pecados merecem que depois desta vida nós sejamos abandonados por Deus, deixados à nossa própria sorte, sem nunca mais receber a provisão e o cuidado de Deus. Meus irmãos, foi exatamente a expectativa da chegada da hora sexta que, sem dúvida, fez com que o Senhor Jesus suasse sangue no jardim do Getsemane. Mas há um outro ponto a respeito destas palavras de Marcos 15:34 que precisam ser relembradas a nós. Foi que o Senhor Jesus disse essas palavras em alta voz. E isso nos revela algo muito importante sobre aquela pessoa que estava na cruz central. Revela que, apesar de tudo que ele havia sofrido, de toda a desgraça que recaiu sobre a cabeça dele, ele não havia perdido o seu vigor. Ele estava com seu pleno vigor físico. Porque você pode fazer essa pergunta a si mesmo. Como alguém poderia clamar em alta voz sem ter vigor? Como uma pessoa que não tinha mais forças poderia dizer algo assim? Então a Bíblia está querendo nos mostrar alguma coisa. No entanto, qual é o problema das pessoas atualmente? Elas não querem pensar. Elas não querem forçar a sua mente a compreender algo que seja difícil para elas. Mas eu tentarei ajudar as mentes preguiçosas desta geração, fazendo a seguinte pergunta: quem poderia suportar o horror daquele dia sem perder as forças? Só há uma resposta satisfatória para isso. Nenhum homem suportaria o que Jesus Cristo suportou. Tanto que a história nos afirma que houveram pessoas, e várias pessoas, que morreram já nos açoites. Eles não suportaram nem sair daquele local onde eles eram açoitados, já morriam ali mesmo. Mas como este homem suportou tudo isso? Meus irmãos, a resposta está em Isaías 40:28, que é dito assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa e nem se fadiga? Essa é a resposta. Como pode um homem suportar o horror daquele dia sem perder as forças? Porque ali na cruz central não havia somente um homem. Naquela cruz estava o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra. E este não se cansa nem se fadiga. E graças a Deus, porque o meu Salvador não tropeçou no caminho até o Gólgota. O meu Salvador, ele não sente fraqueza, ele nunca se cansa, ele jamais perde o vigor, ele nunca é derrotado. Louvado seja o Senhor. Mas em seguida nós vemos João dizendo, de modo surpreendente, que o Senhor Jesus, enquanto estava na cruz, a mesma pessoa que acabou de clamar em alta voz,
essa pessoa então clama: tenho sede. E o que sede é? Sede é uma fraqueza humana. Então veja só como a Bíblia está nos falando de duas coisas aparentemente contraditórias. E é por não entender estas coisas que as pessoas não entendem a cruz. Como conciliar nas nossas mentes essas duas coisas? Irmãos, o que a Bíblia quer nos mostrar é que aquele que nasceu na manjedoura e que morreu crucificado no Gólgota, ele era um homem de verdade. A Bíblia dá testemunho de que ele era um homem de verdade. Porque a Bíblia nos diz que ele nasceu de uma mulher. A Bíblia nos afirma que quando ele era criança, é dito que ele cresceu. A Bíblia também nos afirma que na idade adulta, o Senhor Jesus teve seu corpo cansado. E que ele sentiu fome, e que ele sentiu alegria, e que ele sentiu tristeza, e que ele chorou. E que o corpo dele poderia ser ferido, e foi extremamente ferido, durante todo esse espetáculo que aconteceu ali. Então, em certo sentido, um ponto que nós precisamos firmar na nossa mente é que Jesus era um homem de verdade, igual eu e você. Com nervos, carne, ossos, músculos, cabelo, com todas as questões relativas a um corpo humano. Ele precisava comer, ele tinha todas as necessidades que um homem comum tinha. Porém, nós percebemos que anteriormente a Bíblia diz que este homem não perde o vigor, porque ele disse as suas palavras às 3 horas da tarde em alta voz. Tenho sede revela a humanidade de Cristo. Revela que o corpo dele estava realmente sofrendo. Que o Senhor Jesus estava sofrendo na cruz como sofrem os homens. E, irmãos, ninguém sofreu como ele. Lembre-se que a razão do Senhor Jesus ter dito estou com sede é que nós devemos olhar para o último momento em que ele comeu e se alimentou. Foi na noite anterior à crucificação. Quando ele estava à noite com seus discípulos, participando da Páscoa e da ceia do Senhor. Logo depois ele foi preso, ele foi condenado, ele foi brutalmente espancado, ele foi açoitado, encravaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, ele marchou pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz. E que vergonha ele sofreu, que humilhações ele sofreu. Entenda que por causa dos ferimentos ele perdeu sangue. E perda de sangue produz sede. Então nós precisamos entender aqui sobre a pessoa de Cristo, sobre os sofrimentos do Calvário, o seguinte: pare para você poder entender. Todas as circunstâncias que o Senhor Jesus suportou naquele dia produzem sede, produzem fraqueza. Mas não é surpreendente a Bíblia mostrar tão nitidamente que, apesar de tudo que ele suportou, ele não perdeu seu vigor. A Bíblia não está querendo despertar as nossas mentes para algo muito importante. Que aquele que estava na cruz não podia ser derrotado, não sentia fraqueza. Porém, do outro lado, revela que ele estava atormentado de sede. Como é que nós entendemos isso? Nós devemos olhar para a cruz central e nos lembrar que ali estava o homem Deus. Que lá estava um homem de verdade, porém lá estava o Criador dos confins da terra. Lá estava também aquele que não se cansa, não se fadiga. E essas duas verdades então se encontram no Calvário, e essas verdades difíceis precisam ser entendidas por nós, para que as nossas almas realmente descansem no sacrifício que Cristo realizou e estejamos realmente seguros. Estou com sede revela a intensidade dos sofrimentos que ele estava suportando. Só que não entenda errado. Há pessoas que pensam que quando o Senhor Jesus diz estou com sede, pensam que ele está fazendo algum pedido por compaixão. Que ele está apelando para a compaixão dos homens, que ele está pedindo algum tipo de alívio. Mas estas palavras não têm este significado.
elas expressam a intensidade das agonias que o Senhor Jesus estava suportando. E tenho sede, vindo dos lábios do Senhor Jesus, com certeza possuem significados muito além da mera sede física. Tenho sede, essas palavras ditas pelo Salvador crucificado às 3 horas da tarde, pouco antes dele morrer na cruz, depois dele ser abandonado por Deus, têm significados muito profundos, muito além da mera sede de água. Meus irmãos, em primeiro lugar, estas palavras nos revelam a importância das Escrituras. Porque o verso 28 nos diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, preste atenção, ele diz, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, estou com sede. Veja que extraordinário o que está acontecendo ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, depois de 6 horas de crucificação, ele percorre com sua mente todas as profecias do Antigo Testamento a respeito da sua morte na cruz. E ele sabe que havia parte de uma profecia que faltava se cumprir. E para provocar o cumprimento desta profecia, Jesus diz, estou com sede. Agora pense, será que um homem comum poderia fazer isso? Será que um homem comum faria isso sobre os mais extenuantes sofrimentos? Será que nós, se tivermos com algum osso, algum machucado, algum ferimento muito profundo no nosso corpo, a nossa mente consegue relembrar as profecias do Antigo Testamento? Obviamente que não. Porém, o Senhor Jesus permanecia com a sua mente serena e ele permanecia às 3 horas da tarde focado no seu objetivo. Qual era o objetivo? Cumprir todas as profecias a respeito da sua cruz. Por isso João nos diz assim que sabendo Jesus, presta atenção, Jesus sabia, quer dizer, a mente dele estava intacta. Jesus tinha sua mente clara, sua mente focada num objetivo. O objetivo de Cristo na cruz era obedecer perfeitamente a Deus. E por que razão o Senhor Jesus precisava fazer isso? Por que não poderia ficar uma passagem sem cumprir? Por que não poderia ficar nenhum fragmento de uma profecia sem cumprimento? Meus irmãos, porque o pecado entrou no mundo, exatamente porque um homem fez isso. Um homem julgou que desobedecer um mandamento de Deus não traria tanta desgraça sobre ele. E nós vemos todos os dias as consequências do pecado que este homem praticou por desobedecer a palavra de Deus. Porém, lá na cruz está o homem-Deus, o único que veio do céu à terra e que pôde cumprir fielmente todas as profecias, que pôde dar cumprimento a todo o Antigo Testamento na pessoa, na obra dele, no sepultamento dele, na ressurreição dele. Jesus cumpriu tudo, mas nós precisamos entender que a um homem comum jamais seria possível fazer isso. Qual era a profecia que o Senhor Jesus tinha em mente às 3 horas da tarde lá na cruz, e que ele diz, estou com sede para provocar o cumprimento desta profecia? Eu gostaria que você olhasse para essa profecia, porque ela nos aponta para 2 momentos da cruz, o início e o fim da crucificação. Salmo 69, 21, salmo escrito pelo rei Davi, 1000 anos antes, está escrito assim, e deram-me fel para comer, ou deram-me fel por mantimento, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Veja o que Davi profetiza. Ele profetiza que o Messias, que aquele que Deus enviaria dos céus à terra, receberia dos seus inimigos 2 tipos de mantimento: fel e vinagre. E a primeira parte desta profecia, do Salmo 69, 21, se cumpriu no início da crucificação.
Inclusive, já falei sobre isso algumas vezes. Logo que o Senhor Jesus chegou no Gólgota, antes dele ser pregado na cruz, os soldados lhe ofereceram vinho misturado com fel. Está lá em Mateus 27, 34. Então, a primeira parte desta profecia do Salmo 69, 21, se cumpriu no início da crucificação, antes de Cristo ser pregado na cruz. Mas agora, no final da crucificação, assim como foi profetizado por Davi, Jesus diz, estou com sede, e a Bíblia diz que havia uma vasilha cheia de vinagre, e eles então puseram uma esponja ensopada com vinagre num ramo de sopo, e ergueram até a boca de Jesus. Jesus disse isso, estou com sede, para provocar o cumprimento desta profecia. Quando o Senhor Jesus disse essas palavras, o Senhor Jesus disse para que os soldados pegassem o vinagre e lhe oferecessem a ele. Foi para provocar o cumprimento da parte final do Salmo 61, que o Senhor Jesus disse, estou com sede. Então entenda, irmãos. Entenda o que está acontecendo aqui no Calvário. Que é simplesmente impossível a um homem que, crucificado, permanecer com sua mente fixa num objetivo. O Senhor Jesus tinha sua mente fixa. Ele tinha que provar o fel no início. E no final, ele teria que tomar vinagre. Veja. E é exatamente para provar isso que a Bíblia nos mostra que, por um lado, o Senhor Jesus estava atormentado de sede. A natureza humana, né, a natureza humana de Jesus estava atormentada de sede, atormentada pelas dores, os sofrimentos, o seu corpo latejante. Mas a natureza divina de Cristo permanece atenta às profecias para que nenhuma delas ficasse esquecida. Por isso que, apesar dos tormentos indescritíveis que Cristo suportou, ele permanece sereno e focado. Quem poderia fazer algo assim, irmãos? Que criatura poderia realizar uma obra dessa? Veja o quanto nós precisamos entender a respeito daquilo que Cristo fez no Calvário. Em primeiro lugar, perceber, irmão, que nenhum outro poderia ter feito isso. Nenhum outro ser seria capaz. Teria que ser um homem-deus. E além disso, devemos nos lembrar que o Senhor Jesus, ele estava sim com sede. Ele estava sentindo uma sede que nós nunca sentimos. Só pelo tempo que ele ficou sem se alimentar e por tudo que ele enfrentou daquela noite até as 3 horas da tarde no Calvário, somente isso faz com que nós sintamos sede aqui. Mas um ponto é esse. Jesus poderia ter saciado a sua sede se ele quisesse? Claro. E poderia ter feito isso dos modos mais maravilhosos, mais inimagináveis que nós poderíamos pensar aqui. Mas observe um detalhe. O Senhor Jesus nunca usou seu poder para beneficiar a si mesmo. Aleluia. Jesus nunca fez nada para beneficiar a ele mesmo. Ele veio dos céus à terra não para beneficiar ele mesmo, mas para beneficiar os outros. Se você se lembra, em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E qual era a tentação? Satanás ficou tentando o Senhor Jesus que usasse o seu poder em benefício próprio. Que o Senhor Jesus transformasse pedras em pão, que o Senhor Jesus provesse o que ele precisava. E o Senhor Jesus lá, na tentação no deserto, se recusa a usar seu poder para beneficiar a si mesmo. E na cruz não foi diferente. Você precisa entender isso. Porque o Senhor Jesus fez conhecida a sua sede. Por que ele disse isso, estou com sede? Não foi para satisfazer a sede. Ele fez isso para que a Escritura pudesse ser cumprida. Veja, meus irmãos, que honra o Senhor Jesus dá à Escritura. Nenhum fragmento de uma profecia ele esqueceu.
porque ele sabia que o sacrifício que ele realizava era por outros. E que nós tivemos um primeiro pai que falhou exatamente aí. Mas nós devemos parar e pensar num outro ponto. Se o Senhor Jesus, mesmo sofrendo o que sofreu, não se esquivou de obedecer uma passagem da Escritura, meus irmãos, nós devemos pensar sobre isso. Quão facilmente nós desobedecemos a palavra de Deus. Só que fazer isso é um pecado que merece punição. E nós devemos olhar para aquilo que aconteceu às 3 horas, para entendermos que punição é essa. Então o Senhor Jesus, ele fez conhecida a sua sede, não para satisfazer, mas para que a palavra seja cumprida e para que a necessidade de outros fosse suprida. Mas agora nós vamos falar sobre algo mais difícil de se entender. Porque nós vamos falar sobre algo que não diz respeito a esta vida. Nós vamos falar sobre algo que o homem aqui não sente ainda, mas que as pessoas que já morreram sem Cristo já sentem. A sede que nós sentimos aqui no mundo é só uma pequena amostra do que acontece com um pecador quando ele deixa este mundo sem Jesus. Nessas palavras estão contidas significados que vão além da sede física. E para entendê-las, nós precisamos nos lembrar que a água é, de fato, uma bênção de Deus. Que Deus nos deu a água. É uma das mais preciosas bênçãos. Porque você pode ser privado de tudo, mas se você for privado da água, o seu corpo entra num estado de tormento indescritível. E ter o corpo privado de água é um dos piores tormentos que um ser humano pode experimentar. E lembremos que o corpo do Senhor Jesus estava tremendamente carente de água. E tenho sede, mas tenho sede revela que existe um sofrimento pior do que esse. Existem sofrimentos, meus irmãos, que nós simplesmente desconhecemos. Existem tipos de sofrimentos que nós nunca sofremos. Nós olhamos, às vezes, para uma pessoa doente, para alguém enfermo e pensamos, o sofrimento desta pessoa é indescritível. Mas nada que se viu neste mundo pode revelar, pode nos dar uma ideia clara do que o Senhor Jesus disse aqui. Estou com sede. Cristo está sim, sedento porque seu corpo está privado de água. Mas o Senhor Jesus está sedento também porque sua alma estava separada de Deus. Irmãos, ele foi separado de Deus antes dele morrer. Você consegue entender isso? Esse é um ponto que eu creio que muito pouca gente entende ou quer entender. Na cruz, com o Senhor Jesus, a separação precedeu a morte. Ou seja, o Senhor Jesus foi separado de Deus para depois morrer. Mas com qualquer outro homem é um contrário. O homem primeiro morre e depois ele é separado de Deus. E por que aconteceu assim no Calvário? Para que os sofrimentos de Cristo fossem observáveis. Para que os sofrimentos que virão depois da morte pudessem ser conhecidos pelos pecadores. Para que nós possamos entender, irmãos, que Cristo foi separado de Deus. Por isso em Marcos 15:34 ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Mas depois o Senhor Jesus nos diz que ele está sedento. E aqui nós podemos ter uma noção, podemos ter uma ideia do alto preço que o Senhor Jesus pagou por nossos pecados. Porque um dos componentes do pecado é esse, meus irmãos. Uma sede perene. Uma sede que não será saciada nem depois de milhões e milhões de anos. Quem deixou este mundo, meu irmão, sem conversão,
quem deixou este mundo sem compreender o que o Senhor Jesus fez naquela cruz, está padecendo de uma sede agora, que nós não podemos nem entender, porque nós só conhecemos a sede com relação à água. Esta sede espiritual do homem lançado para longe de Deus, nós não conseguimos entender. Mas por que o Senhor Jesus precisou passar por isso? Porque Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como diz 1 Pedro 2,24. E por isso Ele precisou suportar, irmãos, todas as horrendas consequências dos nossos pecados. E sede é uma consequência do pecado. Se você se lembra, no jardim do Éden, eles não passavam sede. Haviam 3 rios que cortavam o jardim. O jardim era bem regado. Porém, depois da queda, os homens passaram a ter que suportar a morte, ter que suportar a dor, que era algo inexistente no jardim antes da queda. Os homens tiveram que suportar o exílio, o abandono de Deus, lançados para fora do jardim. Os homens tiveram que suportar sede como um sinal de que há um componente horrível nos pecados dos homens. Por isso ele diz, tenho sede. Aqui ele expõe os seus tormentos, os sofrimentos que ele estava suportando para os nossos pecados. E ele expõe esses sofrimentos para mostrar, irmãos, que ele fez expiação por nós. Que Jesus pagou o preço. Que aquele que está em Cristo não vai sentir sede depois desta vida. Que para aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz que Cristo os apacentará junto aos rios da água da vida. Mas aqueles que deixarem o mundo sem Cristo vão suportar esta horrenda situação. Mas, irmãos, por que o Senhor Jesus precisou tomar vinagre? Nós já entendemos que ele precisou tomar vinagre para que a palavra de Deus fosse cumprida, pois o próprio evangelista João nos diz isso. No verso 28 ele diz, e sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, e Jesus Cristo estava com sua mente fixa. E no Salmo 69, 21, Jesus disse, tenho sede. E então diz que havia ali uma vasilha cheia de vinagre, e puseram numa esponja, e fizeram-la chegar até o Senhor Jesus. Meus irmãos, lembremos que logo que Cristo chegou ao Calvário, foi-lhe dado o fel com vinho. Qual era o objetivo do fel e do vinho? Era entorpecer a mente. Era entorpecer o condenado. Só que o Senhor Jesus, ele provou o fel, ele provou o vinho com fel, para cumprir a primeira parte do Salmo 69, 21. Mas o evangelista Mateus, em capítulo 27, verso 34, ele nos mostra claramente que Jesus não ingeriu o vinho com fel. O Senhor Jesus provou para que fosse possível cumprir a primeira parte da profecia. Mas agora João nos diz que depois que Jesus sabia que sua missão havia terminado, que todas as coisas já estavam consumadas, que a obra na cruz já estava concluída, que as 6 horas de crucificação havia chegado ao fim. E o Senhor Jesus diz, então tenho sede, consciente do quanto sofrimento este pedido lhe causaria. Observe que o Senhor Jesus diz, estou com sede. E o que acontece depois? Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Isso significa que os soldados, antes mesmo de crucificar os condenados, os soldados já preparavam uma vasilha cheia de vinagre. E você sabe por que razão eles faziam isso? Eles estavam preparados para impor mais sofrimento a qualquer condenado que pedisse água. Quem dissesse, estou com sede, ao invés de aliviar o sofrimento, eles aumentariam o sofrimento. E você percebe aí no verso 29 que é uma cena muito perturbadora. Porque eles estavam prontos para infligir tormentos a quem pedisse um pouco de água. E preste atenção.
tomar um gole de vinagre com sede é pior que a própria sede. Ou seja, nós precisamos ter uma noção do que está acontecendo aqui. Mesmo às 3 horas da tarde, não havia terminado os sofrimentos de Cristo na cruz. Tinha mais sofrimento para ele. Às 3 horas da tarde, havia mais tormento para o Senhor Jesus. Mais tormento. Veja que preço ele pagou. E isso também é para nos alertar, irmãos. Porque depois desta vida sem Cristo, quanto mais alívio o homem pedir, mais tormento lhe sobrevirá. Então isso é um alerta para nós, de um enorme perigo que nós corremos. O Senhor Jesus precisou tomar vinagre, porque ele estava suportando o inferno no lugar do seu povo. Tenha uma noção correta, meu irmão, de como é que é o inferno. O inferno é lugar de agonia. No inferno não há festas, no inferno não há gente bonita. No inferno está cheio de gente na mais extrema agonia. Lá é lugar de sofrimento, lá é lugar de trevas, lá é lugar de abandono, lá é lugar de uma sede perene. E todos esses componentes recaíram sobre a cabeça de Cristo no Calvário. Porque ele teve que suportar o inferno no lugar do seu povo. Mas aqui a verdade essencial é a seguinte: é para que nós sejamos alertados de que depois desta vida sem Cristo, a sede será perene, uma sede eterna. Como é que nós podemos imaginar uma coisa dessa? Porém, as pessoas não morrerão, as pessoas permanecerão lá, padecendo por milhões e milhões de anos. E quando não aguentarem mais, haverá ainda mais milhões e milhões e milhões de anos pela frente. Você consegue conciliar isso? Você crê que é isso que acontece com as pessoas depois da morte sem Cristo? A maioria das pessoas, meus irmãos, que morreram, estão nesta situação agora. Só que agora é você que está sendo avisado. Agora sou eu que estou sendo avisado que o pecado custa mais caro do que nós queremos pagar. Cuidado com o pecado, meu irmão. O pecado custa caro. Muito mais caro do que você pode imaginar. E a cruz nos mostra isso. Você sente sede, o sofrimento é aumentado. Isso é aquilo que o apóstolo Paulo chamou de salário do pecado em Romanos 6:23. Sabe por que é chamado assim? Porque ele é para sempre. Lembre-se das pavorosas palavras ditas por aquele rico que morreu e foi lançado no Hades. Lá em Lucas 16:24. Quando ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Lá é lugar de fogo, irmãos. Meu Deus do céu, que você tenha juízo, que você coloque a sua mente para funcionar, pega o seu celular e joga fora, abandona as suas redes sociais e coloca a sua mente para pensar na cruz. Lembre-se das palavras do rico atormentado no inferno. Tem misericórdia de mim, uma gota de água para aliviar o meu tormento. Ele foi negado. Ele pede, ele diz: estou atormentado nesta chama. O Senhor Jesus nos disse várias vezes, mais vezes do que você está disposto a conferir nas Escrituras, que o inferno é uma fornalha acesa, e que os homens são lançados lá dentro, e que não há saída nunca mais, meu irmão. Imagine o seu corpo exposto a chamas por 10 minutos. Mas pense que não há saída de lá. Mas infelizmente os pecadores só acreditam nisso quando vêm as chamas. Mas aí já é tarde demais. Creia pela palavra.
Não seja como esses religiosos judeus que diziam assim: desça da cruz e nós creremos em ti. Eles queriam ver para poder crer. Você precisa crer antes de você ver. Você precisa crer antes de ver, porque depois que você vê não tem mais jeito. Então não há como nós fugirmos desta realidade. Essa é a nossa realidade, irmãos. Esse foi o Deus que nos criou. E Deus é justo em infringir tal sofrimento aos homens, porque os homens desobedecem sua palavra. Os homens não fazem caso, quebram a palavra de Deus por qualquer coisa. Mas lembre-se que os demônios, eles creem e eles estremecem. Meu irmão, e por certo não há coisa que eles estremecem mais do que ouvir o que esse homem disse. Porque eles sabem que para eles não tem jeito. Não há plano de salvação para demônio. Mas demônio crê, estremece e não muda. Ele continua demônio. Mas mesmo que ele queira mudar, não tem como ele mudar. Mas você pode. Entenda, Deus é soberano. Ele criou os homens para salvar os homens. E Deus está te oferecendo o perdão, a remissão, a salvação, a provisão para esta vida e para a próxima. Uma subida certa ao céu, como o Senhor Jesus prometeu ao ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tudo isso Deus te oferece. Mas para que você receba isso, você precisa sentir sede. O rico não sentiu sede aqui no mundo. Ele sentiu sede de festas, banquetes e churrasco com os amigos. E o lugar que ele está agora é este. Ele não sentiu sede na vida. Ele vai passar a eternidade sedento. Meus irmãos, e se a sede física já é extremamente insuportável por horas ou por dias, imagine uma sede perene. Imagine como são estas coisas. Mas foi por isso que o Salvador simplesmente disse: estou com sede. O vinagre lhe foi oferecido. O seu tormento foi aumentado. A última profecia do Antigo Testamento foi cumprida. A vontade de Deus foi perfeitamente obedecida. E a nossa necessidade foi suprida pelo Salvador. Louvado seja Deus. A nossa necessidade de perdão. Jesus realizou a expiação de modo perfeito. Por isso você precisa entender isso. É por isso que talvez seu coração não confia na cruz, não confia no Salvador. Foi Ele que realizou tudo para a salvação de um pecador. A nossa salvação não está alicerçada no que nós fazemos hoje. Está alicerçada no que Cristo fez na cruz há 2000 anos. Jesus realizou a expiação de pecados com um único propósito: satisfazer a necessidade dos pecadores. Veja, irmãos, que graça, que misericórdia Deus nos oferece por meio da cruz. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Mas eu quero te advertir sobre um perigo que pode estar já passando pela mente de alguns. Essa é uma perigosa insinuação do diabo. Quando essas coisas são pregadas, o diabo já vai na mente das pessoas para levá-las ao seguinte pensamento: é cruel da parte de Deus infringir tal castigo às pessoas. Isso é o que as pessoas pensam. E pensam isso por influência do diabo. Então, se você pensou isso, saiba que o que você está pensando não vem da sua mente. Não vem de você mesmo. Isso vem por influência do diabo, para que você despreze a cruz, para que você vá sem crer, para depois desta vida e você se encontre no lugar de desespero quando você não poderá voltar mais. Por que o diabo insinua isso no coração dos homens? Porque as pessoas odeiam que o inferno exista, como dizia Jonathan Edwards.
Meus irmãos, porque pensar assim é ofender a Deus. Pensar assim é dizer que Deus é injusto. Ô irmão, você quer ser salvo de verdade? Se dobre diante da soberania de Deus e creia que o Senhor é justo e que este é o castigo que espera todo pecador que morre sem Jesus. E eu espero em Deus que não seja o caso de nenhum que está aqui, nem nenhum que nos assiste pela internet. Porque Deus enviou seu Filho, irmãos, para nos salvar não da pobreza. Deus enviou seu Filho não para te salvar de um casamento infeliz. Deus não enviou seu Filho para te salvar das suas doenças. Deus enviou seu Filho para te salvar dos seus pecados. Mateus 1, 21. Por quê, irmãos? Pense nisso. Deus te oferece de graça. Por isso o Senhor Jesus, o mesmo Senhor que disse, tenho sede aqui. Lá em João 7,37, ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, louvado seja Deus. Se você sente sede, sede de quê? Sede de vida eterna. Sede de não perecer nos seus pecados. Sede de poder viver uma vida com Cristo aqui, no porvir, a vida eterna. Se você tem sede disso, a solução é essa. Vá a Cristo. Mas vá agora. Porque você não sabe quanto tempo você está da sua hora de deixar este mundo. Não cometa a loucura de deixar isso para amanhã. Mas que você vá a Jesus agora, hoje, porque Ele está te oferecendo. Quando o Evangelho é pregado, Deus está oferecendo. Se você não sente sede, peça a Cristo. Implore ao Salvador, Senhor, desperta essa sede em mim. Que eu possa ter mais sede de Deus. Sede das coisas espirituais. Agora, se você já é um sedento, o que você deve fazer é ir a Cristo. Vá a Ele e beba. Como diz também o último apelo de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 22. Ele diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Você tem sede, venha e tome de graça. Quem é o dono disso é Deus. Isso não é mercadoria de alguma religião, não é propriedade de alguma igreja, de algum pastor. Não, isso vem de cima, não está sob o controle dos homens. E todo pecador que se arrepender e se voltar a Cristo, recebe da água da vida. Feche seus olhos e vá ao Senhor Jesus agora mesmo. Ó eterno e bendito Deus, Tu que és todo bendito, soberano, Santo, 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 Senhor dos exércitos, Tu que és o eterno inimigo do pecado, Tu, Senhor, que fostes afrontado lá no jardim, pois Tua palavra foi vilipendiada, e os homens simplesmente ouviram a voz do diabo e julgaram que desobedecer a Ti não traria nenhuma consequência. Porém hoje, meu Deus, tantos milhares de anos depois, vemos as consequências ainda hoje. Tristeza, sofrimento, dor e morte. Estas são, meu Deus, as coisas que vemos nesta vida. Porém sabemos que Tua palavra nos anuncia isso, que há muitos outros sofrimentos que aguardam os pecadores na outra vida. Oh, meu Deus, que estejamos abrigados sob a sombra da cruz, que estejamos guardados sob o sangue da aliança, meu Deus, escondidos sob este sacrifício, crendo, Senhor, na expiação que o Teu Filho realizou perfeitamente na cruz do Calvário, pois não haveria outro que poderia realizar tal obra. Abençoa-nos, Senhor, para que nossas mentes fracas, pecadoras e limitadas possam entender as coisas da cruz, possam entender esta mensagem que procede do Calvário e que tem poder para salvar todo homem. Senhor, abençoa-nos, derrama da graça, meu Deus, para que os corações creiam, as mentes sejam iluminadas. Meu Deus, e o Senhor nos abençoe com esta bendita salvação. Nada mais queremos, Senhor, não queremos a riqueza da terra ou solução para os nossos problemas aqui. Ó Deus vivo, queremos a salvação, queremos a água da vida,
queremos viver para sempre, junto a Cristo no céu. E que o Senhor nos abençoe e que possamos, meu Deus, prosseguir nesta jornada até o fim da nossa caminhada na terra. Nós oramos assim e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.